Você já sentiu um silêncio profundo, mas que parecia carregar um peso sagrado? Já experimentou uma inquietação tão sutil, tão silenciosa, que não havia palavras, apenas uma sensação inexplicável de que algo estava fora do lugar? Pois eu quero te dizer, pode ser Deus falando com você. Sim, muitas vezes o Senhor não fala através de trovões, de sonhos grandiosos ou de sinais espetaculares, mas por meio de um sinal silencioso, quase imperceptível, que só os que estão atentos conseguem discernir. Esse silêncio que mexe com a alma pode ser o maior aviso da sua vida espiritual. O céu não deixa seus filhos caminharem para a destruição, sem antes levantar sinais claros, ainda que esses sinais sejam sutis. O problema é que muitos os confundem com coincidências, com sentimentos passageiros ou até mesmo com crises pessoais. Mas e se esse desconforto, essa ausência de paz, essa sensação de vazio, for justamente Deus tentando te salvar? Hoje, neste estudo profundo, você vai compreender como identificar os sinais silenciosos de Deus. Vamos mergulhar em exemplos bíblicos de homens e mulheres que, diante do silêncio, perceberam o alerta divino e mudaram completamente de rota. Você vai perceber que Deus não apenas fala, Ele sussurra, Ele cala, Ele retira o brilho de certas coisas, não para te ferir, mas para te proteger. E preste atenção. A penúltima lição que será revelada neste vídeo pode ser o ponto mais impactante da sua vida espiritual. Ela pode conter o sinal exato que você está vivendo hoje e que, se ignorado, poderá custar caro. Por isso, eu insisto, fique comigo até o final. O Espírito Santo quer abrir os seus olhos de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado. Mas antes de irmos para as revelações, eu quero te convidar a um gesto simples, mas profundamente espiritual. Escreva agora nos comentários a frase, Deus é fiel. Sim, apenas isso. 3 palavras que se tornam uma tocha acesa no altar digital que estamos construindo aqui. Quando você comenta, não está apenas interagindo com um vídeo, mas está participando de uma comunidade de fé. Cada Deus é fiel nos comentários é como uma pedra viva, edificando um templo espiritual no ambiente virtual. Pense comigo, quantas pessoas entram nesses vídeos em busca de socorro, muitas delas sem uma igreja, sem amigos de fé, isoladas em sua luta. Quando elas veem centenas de comentários proclamando Deus é fiel, elas percebem que não estão sozinhas, que existe um exército espiritual de irmãos marchando junto. Você não tem ideia de como esse simples ato pode salvar alguém do desespero. E eu te peço mais. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Mas não veja isso apenas como uma questão de números. Cada vez que você se inscreve, é como se adicionasse lenha a uma fogueira que precisa permanecer acesa. Há pessoas que dependem dessas mensagens como alimento espiritual. Há lares que só recebem uma palavra de esperança através deste canal. Quando você apoia, você não está apenas ajudando este projeto, você está cooperando com o reino de Deus. Por isso, eu te convido, escreva Deus é fiel nos comentários, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo. Considere isso não como um favor a mim, mas como um ato de missão espiritual. Imagine que esse vídeo possa ser exatamente o sinal silencioso que alguém está pedindo em oração neste momento. Você pode ser o canal que Deus usará para responder. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Deixe que o silêncio de Deus fale com você através do que vamos estudar. A partir de agora, cada palavra será uma chave. Cada exemplo bíblico será um espelho. E cada reflexão será um convite a olhar para dentro de si e discernir o que o Espírito Santo já está sussurrando em sua alma. Prepare-se. O sinal silencioso de Deus pode estar acontecendo neste exato momento, e hoje você vai aprender a reconhecê-lo. E eu já te deixo uma pergunta. O que você tem sentido ultimamente? Silêncio, vazio, ausência de paz?
Talvez seja o primeiro sinal. Não o ignore. O estudo vai começar agora. O desconforto santo, quando Deus usa o silêncio para falar. Muitas vezes, imaginamos que Deus sempre se manifestará com sinais estrondosos, como trovões no céu ou milagres visíveis aos nossos olhos. Porém, a realidade bíblica e espiritual nos mostra outra face do agir divino. O silêncio que incomoda, o vazio que grita, a inquietação que persiste. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos de que o Senhor está tentando nos redirecionar. Na Bíblia, encontramos a experiência do profeta Elias. Depois de enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo e ver o fogo de Deus cair do céu, Elias entrou num profundo esgotamento espiritual. Fugindo para o deserto, desejou até a morte. Ali, Deus poderia ter falado de novo em fogo, em terremotos, em ventos fortes. Mas não. O texto em 1 Reis 19, 11 e 12 diz que o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. O silêncio do Espírito foi o sinal mais forte. Elias aprendeu que Deus fala, através do silêncio que desarma, do sopro que quase não se percebe, mas que carrega a direção. E assim acontece conosco. Quando o coração perde a paz, sem explicação, quando algo que antes nos alegrava de repente se torna pesado, pode ser o sinal silencioso de Deus. Ele não deseja que nos acomodemos em ambientes espiritualmente tóxicos, em relações que drenam nossa fé ou em hábitos que sufocam nossa alma. Por isso, ele retira a doçura das coisas que já não nos pertencem. Pense em Moisés. Criado como príncipe no Egito, ele tinha conforto, riqueza e status. Mas chegou o tempo em que aquele ambiente não fazia mais sentido. O palácio se tornou sufocante. O silêncio interior começou a incomodar. Esse vazio não era mero capricho humano, mas um chamado divino para sair, para deixar o Egito e ser conduzido ao propósito de libertar o povo de Israel. E aqui está uma verdade que precisa penetrar fundo em você. O desconforto santo não é inimigo, é aviso. É o pai espiritual puxando a orelha do filho, não para castigá-lo, mas para salvá-lo de uma rota de destruição. Quando você sentir esse vazio persistente, não o preencha com distrações. Não tente abafar a inquietação com trabalho excessivo, com entretenimentos vazios ou até mesmo com orações superficiais. Esse silêncio é a voz de Deus clamando: volta para o caminho certo, filho meu. Na ciência moderna, esse processo tem até explicações. Psicólogos falam sobre a dissonância cognitiva. Aquela sensação de mal-estar, quando vivemos algo que não condiz com o que acreditamos. Mas na dimensão espiritual, é mais do que isso. É o Espírito Santo dentro de nós, nos lembrando de que estamos fora do centro da vontade de Deus. A neurociência explica o desconforto, mas só a fé revela que ele é um chamado divino. E agora eu te pergunto, você tem sentido esse silêncio que pesa? Esse vazio que não se explica? Pode ser a brisa suave de Deus tentando romper o barulho da sua rotina. Olhe para dentro de si e reflita. Será que você está permanecendo em lugares que já não alimentam a sua fé? Será que está insistindo em caminhos que já não têm a bênção de Deus? Será que o desconforto que sente é, na verdade, um sinal silencioso do céu? Não fuja desse silêncio. Ele pode ser o prelúdio da mudança mais poderosa da sua vida. E lembre-se, Elias só ouviu a voz de Deus quando se calou e prestou atenção na brisa. Talvez hoje, Deus esteja esperando você silenciar os ruídos internos e externos para ouvir o que Ele tem a dizer. Então eu te pergunto, você está disposto a ouvir o sinal silencioso de Deus e obedecer, mesmo sem entender completamente? As portas que se fecham, o silêncio de Deus em forma de proteção. Quantas vezes você já se deparou com uma porta que parecia perfeita, mas simplesmente não se abriu?
Um emprego que parecia ser a oportunidade da sua vida, um relacionamento que parecia cheio de promessas, um projeto que tudo indicava que daria certo, mas de repente desmoronou. A primeira reação quase sempre é de frustração. Perguntamos: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Onde eu errei? Mas e se eu te dissesse que esse fechamento pode não ser derrota, e sim livramento? Na Bíblia, o apóstolo Paulo viveu isso de forma marcante. Em Atos 16, 6, 10, ele e seus companheiros tentaram ir a algumas regiões da Ásia Menor para pregar, mas o Espírito Santo os impediu. Imagine a cena. Homens de fé prontos para evangelizar, cheios de vontade de servir, e ainda assim Deus fecha a porta. Por quê? Porque havia algo maior preparado. Em seguida, Paulo teve a visão do homem da Macedônia, chamando-os para ajudar. Ou seja, o fechamento foi apenas a preparação para uma porta ainda mais poderosa. E aqui está o segredo. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele já tem outra aberta. Só que nós, limitados, só enxergamos a porta que se fechou. E sofremos. Choramos pelo que não deu certo. Ficamos presos em frustrações, como se a vida tivesse acabado. Mas a verdade é que cada porta fechada carrega dentro de si um sinal silencioso de Deus. Ele está dizendo: não é aqui. Eu tenho algo melhor para você. O problema é que o inimigo tenta distorcer essa percepção. Ele sopra mentiras, dizendo que você é fracassado, esquecido, rejeitado. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar: porta fechada em Deus não é derrota, é proteção. É como um pai que segura o filho antes de atravessar uma rua perigosa. O filho pode chorar, pode se irritar, mas o pai sabe o que está fazendo. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. O caminho estava bloqueado, parecia o fim, mas aquela barreira era apenas o prelúdio de um milagre. Deus fechou todos os outros caminhos para mostrar que só Ele abriria uma nova rota, impossível aos olhos humanos. Assim também acontece com você. Quando todas as portas parecem fechadas, pode ser porque Deus está preparando um caminho sobrenatural que você jamais poderia abrir sozinho. Agora eu quero que você reflita. Quais portas recentemente se fecharam na sua vida? O que parecia promissor e desmoronou? Será que não foi exatamente Deus te poupando de um cativeiro futuro? Será que aquele relacionamento frustrado não teria destruído sua fé? Será que aquele emprego perdido não teria drenado sua alma? Será que aquele projeto que não vingou não teria se tornado um peso insuportável? A Bíblia nos lembra, em Apocalipse 3:7, que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Isso significa que o fechamento não está nas mãos dos homens, mas de Deus. E se Ele fechou, é porque não havia propósito ali para você. Então, da próxima vez que você se deparar com uma porta fechada, não caia no desespero. Pergunte: Senhor, qual é a direção que o Senhor quer me mostrar? Porque cada não de Deus carrega um sim oculto para algo maior. E eu te pergunto: você tem fé suficiente para confiar que a porta que se fechou é, na verdade, o sinal silencioso de um livramento? Você consegue agradecer hoje, mesmo sem entender, pelas portas que Deus não permitiu que você entrasse? Esse é o exercício espiritual da maturidade. Enxergar no silêncio e nas perdas a mão amorosa de um pai que guia cada passo. O peso no espírito. Quando a alma sente o que os olhos não veem, existem momentos em que, mesmo quando tudo parece estar em ordem por fora, algo dentro de nós começa a pesar. É como se a alma carregasse um fardo invisível. Você acorda com um aperto no peito, sente uma inquietação sem explicação, percebe um cansaço que não vem apenas do corpo, mas do espírito. Esse peso não é uma ansiedade comum, nem apenas preocupação. Muitas vezes é o sinal silencioso de Deus dizendo: pare, reavalie, volte para mim. A Bíblia nos dá exemplos profundos disso.
O rei Saul, depois de desobedecer a Deus, sentiu esse peso de forma intensa. Em 1 Samuel 16:14 está escrito: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. O peso em sua alma era o reflexo do distanciamento do propósito de Deus. Ele ainda estava no trono, ainda tinha posição e aparência de rei, mas por dentro já estava vazio. Esse vazio era um sinal silencioso de que havia algo errado. Da mesma forma, Davi, em seus salmos, reconhecia esse peso. Ele dizia em Salmo 32:4: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Perceba, não era apenas tristeza, era a mão de Deus pesando para chamar ao arrependimento. Esse peso não destrói, ele corrige, não mata, mas desperta. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você não consiga explicar por que está tão cansado, por que a vida parece pesada mesmo quando tudo parece estar bem. Talvez seja Deus falando em silêncio, mostrando que há algo em sua caminhada que precisa ser realinhado. A ciência chama isso de sintomas psicossomáticos, quando o corpo sente os reflexos do que a alma está carregando. Mas na fé, entendemos algo mais profundo. O Espírito Santo usa até o peso interior como forma de disciplina e alerta. Hebreus 12:6 afirma: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse peso pode ser exatamente a mão amorosa de Deus, tentando salvar você de algo que não enxerga ainda. O perigo é ignorar esse peso. Muitos tentam anestesiá-lo com distrações. Mergulham no trabalho, enchem a agenda de compromissos, buscam prazeres momentâneos e até nas redes sociais procuram um alívio temporário. Mas quanto mais abafam, mais forte o peso retorna, porque ele não é humano, é espiritual. Pense em Jonas. Ele tentou fugir da ordem de Deus e acabou carregando um peso tão grande que nem a tempestade externa o acordava. Dormia no porão do navio, mas sua alma já estava em alerta. O peso interior refletia a desobediência e a tempestade era apenas o eco do que já acontecia dentro dele. E agora eu te pergunto, você tem sentido esse peso no espírito? Tem carregado uma angústia sem explicação? Talvez seja o sinal silencioso de que Deus está chamando você para voltar. Esse peso não é castigo, é convite. Convite a se examinar, a rever suas escolhas, a buscar o altar novamente. Paulo escreveu em 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O peso no espírito é como um alarme divino, e só quem ama seus filhos os alerta antes que a queda venha. Então, em vez de fugir do peso, abrace-o como instrumento de Deus. Pergunte: Senhor, o que queres me ensinar? Onde preciso me alinhar novamente? Porque esse silêncio pesado pode ser o começo de uma leveza nova, de uma libertação que você nem imagina. E eu encerro este bloco com uma pergunta para você refletir profundamente. Será que o peso que você sente hoje é apenas um problema emocional ou é Deus tentando salvar sua vida espiritual antes que seja tarde? O esvaziamento das oportunidades. Quando o céu diz basta, um dos sinais mais silenciosos e ao mesmo tempo mais dolorosos que Deus pode usar para nos redirecionar é o esvaziamento das oportunidades. Aquilo que antes fluía naturalmente começa a travar. Projetos que antes prosperavam param de avançar. Pessoas que estavam sempre presentes começam a se afastar. O que antes parecia certo e abundante começa a se dissolver diante dos nossos olhos, como areia escorrendo entre os dedos. Isso não acontece por acaso. É a forma que Deus usa para nos dizer: esse ciclo terminou. Pense na experiência do profeta Elias. Em 1 Reis 17:7, após o período em que foi sustentado por corvos junto ao ribeiro de Querite, a Bíblia relata que o ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra. Elias não fez nada de errado.
Ele estava exatamente onde Deus o havia colocado. Mas mesmo assim, o ribeiro secou. Por quê? Porque aquele tempo tinha cumprido seu propósito e Deus queria levá-lo a uma nova estação, onde seria sustentado pela viúva de Sarepta. Assim também é na nossa vida. Há ribeiros que secam não porque Deus nos abandonou, mas porque Ele quer nos mover. Há relacionamentos que esfriam, empregos que não se renovam, oportunidades que desaparecem, não porque fracassamos, mas porque o céu decidiu. Aqui não é mais o lugar. O problema é que quando vemos algo se desfazer, o coração humano logo interpreta como derrota. Sofremos, choramos, insistimos em permanecer em lugares que Deus já esvaziou. Mas quanto mais resistimos, mais doloroso se torna. O esvaziamento é, na verdade, um chamado para buscar novos horizontes espirituais. Jesus mesmo nos ensinou em João 15:2. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. O processo da poda dói. Dói ver algo bom ser cortado, mas a poda é sinal de que há mais fruto vindo. O esvaziamento não é abandono, é preparo. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você olhe para áreas da sua vida e perceba que aquilo que antes era abundante está secando. Negócios que antes prosperavam já não prosperam. Amizades que eram fortes já não existem. Caminhos que eram fáceis de percorrer se tornaram pesados. Se isso está acontecendo, preste atenção. Pode ser o sinal silencioso de que Deus está encerrando um ciclo para abrir outro. A ciência fala sobre a homeostase, a tendência que temos de buscar equilíbrio e manter as coisas como estão. Mas o Espírito Santo trabalha na direção oposta. Ele nos desinstala. Ele move as águas paradas. Ele retira o conforto para nos conduzir a níveis mais profundos de fé. O povo de Israel no deserto também experimentou isso. Enquanto a nuvem de Deus permanecia, eles ficavam acampados. Mas quando a nuvem se movia, eles precisavam levantar e seguir. Quem tentava permanecer para sempre no mesmo lugar, morria sem alcançar a promessa. Assim, também é conosco. O esvaziamento é a forma que Deus usa para levantar o acampamento da nossa alma e nos levar para a terra que Ele prometeu. E agora eu te pergunto, você tem se agarrado a ribeiros que já secaram? Tem insistido em permanecer onde Deus já não está mais? Talvez essa frustração que você sente seja apenas o sussurro do céu dizendo: levante-se, eu tenho algo novo para você. Não veja o esvaziamento como o fim, mas como a transição. Não interprete as portas fechadas como derrota, mas como livramento. O que hoje está sendo retirado é, na verdade, a preparação para algo muito maior. E aqui está a reflexão para você. Será que as oportunidades que estão desaparecendo não são o sinal silencioso de que Deus está te empurrando para o novo que Ele já preparou? A inquietação na oração, quando o clamor não traz paz, mas direção. Há momentos em que a oração, que sempre foi lugar de consolo e descanso, passa a se tornar um lugar de inquietação. Você dobra os joelhos esperando sentir paz, mas quanto mais ora, mais perguntas surgem, mais o coração se agita, mais forte é a sensação de que algo precisa mudar. Esse fenômeno é um dos sinais silenciosos mais profundos que Deus usa para falar conosco. Neemias experimentou isso de forma clara. Em Neemias 1, ao ouvir sobre a destruição dos muros de Jerusalém, ele chorou, jejuou e orou. Mas repare, sua oração não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, aumentou nele um peso, uma inquietação tão grande que até o rei percebeu sua tristeza. A oração de Neemias não o acalmou, o moveu. Foi no clamor inquieto que nasceu sua missão de reconstruir os muros. Esse é um padrão espiritual poderoso. Quando Deus quer nos tirar do lugar, Ele muitas vezes começa pela oração. O Espírito Santo planta dentro de nós uma intercessão que não sossega, um incômodo que não se resolve com palavras bonitas, mas que nos impulsiona a agir.
Romanos 8:26 descreve isso como gemidos inexprimíveis, orações que não trazem descanso, mas anunciam parto espiritual. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Você ora, mas em vez de sentir paz, sente mais inquietação. Você busca respostas, mas recebe apenas mais perguntas. E isso tem te confundido porque você aprendeu que orar deveria acalmar. Mas o Espírito está te mostrando algo mais profundo. Quando a oração inquieta, é porque Deus está te chamando para um movimento, para uma mudança, para uma nova missão. Muitos confundem essa inquietação com a ausência de Deus. Pensam, talvez Ele não me ouça mais. Mas é exatamente o contrário. Quando a oração te deixa inquieto, é porque Deus já está respondendo. Só que não do jeito que você queria. Ele não está te dando paz para permanecer, está te empurrando para sair. Pense em Jonas. Ele também orou no ventre do peixe. E sua oração não foi um cântico de paz, foi um clamor de desespero, um grito de realinhamento. O incômodo que nasceu em sua alma o levou a voltar ao caminho certo. A ciência, inclusive, confirma que momentos de oração intensa ativam áreas do cérebro ligadas à tomada de decisão. Isso significa que quando você ora profundamente, seu espírito e sua mente são preparados para mudanças. O incômodo é um gatilho para a ação. Agora eu te pergunto, suas orações recentes têm te dado paz ou inquietação? Se tem te inquietado, não se desespere. Isso não significa que está orando errado, mas que Deus está te movendo. Não fuja desse sinal silencioso. Não ignore a inquietação que vem no momento da oração. Pergunte, Senhor, o que queres que eu faça? Qual caminho devo mudar? Para onde o Senhor está me levando? A inquietação na oração é um prenúncio de que uma nova fase está para começar. E talvez, exatamente agora, o Espírito Santo esteja te chamando para sair da repetição de pedidos e entrar na obediência de um chamado. E eu deixo essa reflexão para você guardar. Será que a oração que te inquieta hoje é o sinal silencioso de que Deus está gestando dentro de você a missão que mudará não apenas a sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor? A rejeição dos ambientes. Quando Deus permite que o lugar já não te queira mais, existem momentos na vida em que, de repente, começamos a nos sentir deslocados em ambientes que antes pareciam acolhedores. Pessoas que antes nos apoiavam se afastam. O espaço que antes era confortável passa a gerar desconforto. O que antes fazia sentido já não traz alegria. Esse é um dos sinais silenciosos mais fortes de que Deus está nos empurrando para fora de lugares onde não devemos mais permanecer. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José, filho de Jacó, vivia num lar de privilégios, amado pelo pai, vestido com a túnica colorida que o distinguia dos irmãos. Mas, para que o propósito de Deus se cumprisse, governar no Egito e salvar muitas vidas, José precisou ser arrancado à força daquele ambiente. Seus próprios irmãos o rejeitaram, venderam-no como escravo. Aquela rejeição, dolorosa e injusta, foi o sinal silencioso de que Deus estava redirecionando sua vida. Muitas vezes, interpretamos a rejeição como fracasso. Choramos pelo afastamento de amigos. Lamentamos oportunidades que se desfazem, sofremos quando somos excluídos. Mas, espiritualmente, a rejeição pode ser a maior prova de que o céu está agindo. É como se Deus dissesse: se você não tem coragem de sair, eu permitirei que o ambiente te expulse, porque o que preparei para você está além daqui. Pense também no povo de Israel no Egito. Enquanto José estava vivo, havia favor. Mas com o tempo, um novo faraó se levantou e passou a oprimir os hebreus. A escravidão foi dolorosa, mas também foi o empurrão divino que levou o povo a clamar por libertação. Sem aquela opressão, talvez Israel nunca tivesse deixado o Egito. E quantos de nós não vivemos situações semelhantes?
Um trabalho que parecia estável, mas de repente se torna insuportável. Um relacionamento que antes era doce, mas começa a se tornar tóxico. Um grupo de amizades que já não compartilha da mesma fé, das mesmas prioridades espirituais. Tudo isso pode ser Deus sussurrando em silêncio. Chegou a hora de sair, eu tenho algo maior para você. É claro que o inimigo também pode gerar rejeições para nos ferir. Mas quando essa rejeição vem acompanhada de uma sensação interior de deslocamento, de que não é mais aqui, precisamos discernir que pode ser o dedo de Deus. E aqui está o ponto crucial. A penúltima lição deste estudo, talvez a mais importante de todas, está exatamente aqui. Porque este é o sinal mais ignorado pelos filhos de Deus, o sinal da rejeição. Quantos insistem em permanecer em lugares onde já não há vida espiritual? Quantos se agarram a ambientes que já não carregam a presença de Deus? Quantos olham para trás, como a mulher de Ló, e acabam transformados em estátuas, presos ao passado? Deus, em sua misericórdia, muitas vezes fecha portas, permite afastamentos e até mesmo confrontos, não para nos destruir, mas para nos mover. O lugar que hoje te rejeita pode ser o trampolim para o destino que ele reservou. Agora reflita profundamente. Será que os ambientes que estão te rejeitando ultimamente não são, na verdade, o empurrão silencioso de Deus para que você vá em direção ao seu chamado? A rejeição dói, mas também liberta. E talvez exatamente agora você esteja sentindo isso. Se sim, receba este aviso. Não lute para permanecer onde Deus já não te quer mais. Eu termino este bloco te perguntando diretamente: você tem coragem de interpretar a rejeição não como derrota, mas como o sinal silencioso de que o céu já está te deslocando para viver o propósito maior da sua vida? O último aviso. Quando o silêncio de Deus se torna um grito, chegamos ao momento mais decisivo desta mensagem. Ao longo desta jornada, falamos sobre sinais silenciosos que muitas vezes se escondem em desconfortos, portas que se fecham, pesos no espírito, orações inquietas e até rejeições inesperadas. Mas existe um ponto crítico, um limite em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas um sussurro e se torna um grito disfarçado. Esse é o último aviso. A última oportunidade antes de algo mais sério acontecer. Na Bíblia, Jesus contou a parábola da figueira estéril, em Lucas 13, 6, 9. O dono da vinha veio buscar fruto na árvore e não encontrou nada. Por 3 anos esperou, insistiu, regou, cuidou. Então disse: corta-a, por que ocupar ainda a terra inutilmente? Mas o viticultor intercedeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu cave ao redor e a adube. Se der fruto, ficará, se não, depois a cortarás. Esse é o retrato mais fiel do último aviso de Deus. Ele insiste, ele espera, ele fala de 1000 formas, mas chega a hora em que o silêncio do céu se torna um ultimato. Talvez você já tenha sentido isso. Mensagens que tocam fundo, palavras que parecem ser dirigidas apenas a você, acontecimentos que se repetem como se o céu estivesse gritando: agora é a hora de mudar. O problema é que muitos confundem paciência divina com permissão. Pensam, se ainda nada aconteceu, é porque está tudo bem. Mas não está. O silêncio insistente de Deus pode ser o grito final da misericórdia antes do juízo. Foi assim com o rei Saul. Após repetidas desobediências, chegou um momento em que Deus simplesmente se calou. 1 Samuel 28, 6 diz: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O céu emudecido era o grito de que Saul havia ultrapassado os limites. E em vez de se arrepender, ele buscou outras vozes, se aprofundou no erro e perdeu tudo. Esse é o perigo do último aviso. Quando ignoramos, corremos o risco de buscar respostas em lugares errados, quando, na verdade, o que precisamos é nos render diante de Deus.
E talvez este vídeo seja exatamente isso para você. Talvez este seja o último aviso do céu antes que consequências irreversíveis se manifestem. Deus não quer te perder. Ele não deseja tua queda. Por isso ele fala em silêncio, depois fala com peso, depois fala fechando portas. E se ainda assim insistimos em ignorar, ele fala com a ausência total, o silêncio que grita: pare agora. A verdade é que ninguém sabe quantas chances terá. A porta da arca ficou aberta por muito tempo enquanto Noé pregava, mas houve um dia em que Deus mesmo fechou a porta e já não havia retorno. O silêncio de fora era o grito de juízo que ninguém mais podia escapar. E hoje eu preciso te perguntar com toda seriedade: será que os sinais silenciosos que você vem sentindo não são o último aviso de Deus para você? Será que essa inquietação que te trouxe até aqui não é a misericórdia do Pai te dizendo: volta antes que seja tarde? Não ignore esse momento. Não deixe para amanhã o que o céu está pedindo hoje. Porque o silêncio de Deus, quando ignorado, pode se transformar na tempestade que você não queria enfrentar. Agora, a decisão está em suas mãos. Você vai ouvir o último aviso ou vai endurecer o coração? Vai permitir que o silêncio de Deus salve sua vida espiritual ou vai caminhar até que seja tarde demais? Este é o clímax. Este é o momento de responder ao chamado do céu. Porque um sinal silencioso pode salvar sua vida inteira. Se você chegou até aqui, quero que saiba: você é especial. Poucos perseveram até o fim de uma mensagem tão profunda. Muitos começam, mas não permanecem. Muitos escutam os primeiros minutos e se distraem. Mas você permaneceu. E isso já é, por si só, um sinal silencioso de que Deus tem algo reservado para você. Ao longo desta jornada, falamos sobre os sinais silenciosos de Deus. O desconforto santo que inquieta a alma. As portas que se fecham sem explicação. O peso no espírito que não pode ser ignorado. O esvaziamento das oportunidades que antes fluíam. A inquietação na oração, que não traz paz, mas direção. A rejeição dos ambientes que já não nos querem. E o último aviso, quando o silêncio do céu se torna um grito de misericórdia. Cada um desses sinais é um presente. Um presente que, no momento, pode parecer dor, perda ou confusão, mas que, na verdade, é a forma mais amorosa de Deus salvar você de um caminho de destruição. Agora é a hora da decisão. Não basta apenas ouvir, não basta apenas entender. É preciso responder. Por isso, quero que você escreva agora nos comentários a frase: eu seguirei pelo caminho de Deus. Essa não é apenas uma frase solta. É uma declaração de compromisso espiritual. É um altar levantado diante do céu e diante do mundo espiritual, dizendo: eu ouvi, eu entendi e eu obedecerei. E eu quero te pedir algo ainda mais sério. Compartilhe este vídeo. Você não tem ideia de quantas vidas podem ser salvas por meio de um simples clique. Talvez um amigo seu esteja vivendo sinais silenciosos e não entende. Talvez alguém da sua família esteja prestes a tomar uma decisão errada. Talvez até um desconhecido, perdido em angústia, encontre neste vídeo o aviso que vinha suplicando em oração. Seja instrumento de Deus. Não retenha o que Ele te entregou. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Não por obrigação, mas por compromisso. Este canal é um altar digital. Um refúgio para aqueles que não têm igreja próxima, para aqueles que buscam ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Quando você se inscreve, você fortalece esse altar, ajuda a manter a chama acesa e permite que a palavra alcance cada vez mais corações. E eu te digo mais: cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é como uma pedra lançada num rio. As ondas que se formam vão muito além do que você pode ver. O que você faz aqui ecoa na eternidade. Antes de encerrar, quero orar por você. Feche os olhos por um instante aí onde você está.
Senhor, eu oro agora por cada pessoa que permaneceu até o final desta mensagem. Tu sabes o peso que cada coração carrega, as portas que se fecharam, os vazios que incomodam, as inquietações que perturbam. Espírito Santo, transforma esses sinais em clareza, que cada filho e filha aqui tenha discernimento para obedecer ao teu chamado, que nenhum deles ignore o último aviso, que cada um tenha forças para dizer: eu seguirei pelo caminho de Deus. Abençoa suas casas, suas famílias, suas decisões. E que este vídeo seja mais do que palavras, seja um marco de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Agora não feche esta janela correndo. Permaneça alguns minutos em silêncio. Deixe que a música que acompanha este vídeo toque o seu coração. Sinta o Espírito de Deus selando essa palavra em sua vida. Não quebre essa atmosfera com pressa. Permaneça, respire e permita que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, invada o seu ser. Nos vemos no próximo estudo, onde novas verdades e revelações do céu serão compartilhadas. Até lá, permaneça firme, permaneça sensível, permaneça em Cristo.